Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. E hoje essa é a primeira parte de uma pequena série que eu espero que tenha 2 ou 3 partes, talvez 4. Enfim, sobre o real motivo da queda da Casa Targaryen, com foco na guerra civil conhecida como Dança dos Dragões. Eu sei. Que assim, a Dança dos Dragões, ela não foi o fim da Casa Targaryen, né? Eles tiveram uns bons 150 anos, mais ou menos, de reinado sobre Estéreos, né? Então, por que o foco na Dança dos Dragões? Bem, porque essa guerra civil foi o início do enfraquecimento progressivo da Casa Targaryen, que possibilitaria algumas gerações mais tarde, além da ilustre rebelião de Robert, a ascensão dornesa na corte e a rebelião Blackfyre. E o que esses eventos têm em comum, na verdade, é o que causou tudo isso, que foi a guerra pelo gene. Mas que gene? Bem, é o gene que possibilita a domação de dragões, basicamente. E antes de começar a falar a respeito disso, eu devo esclarecer que essa não é de jeito nenhum uma ideia original minha. Essa racionalização da habilidade de domar dragões, ela já apareceu em muitos vídeos, textos e discussões, nas quais se destaca a série do youtuber Preston Jacobs, que é, aliás, a minha principal inspiração para essa minha versão. Talvez esteja demais. Enfim. Mas, apesar de excelente, a teoria do Preston, ela se complica meio desnecessariamente em alguns pontos. E as outras versões da ideia, elas não realmente conseguem me convencer. Então, depois de pensar muito, eu bolei a minha própria versão. Mas antes de começar a partir para toda a genética da história da Casa Targaryen, temos que ter alguns pressupostos em mente. E esses pressupostos são: 1. A habilidade de domar mentalmente criaturas vivas vem de um gene não especificado. 2. Logo, a habilidade de domar dragões é genética, assim como a habilidade Vark. Esse item 2 não vai ser muito importante nas partes 1 e 2 dessa série, mas depois vocês vão entender porque eu coloquei esse item 2, que vai fazer sentido mais a gente, eu juro. 3. O gene que possibilita domar dragões tornou-se comum entre os valyrianos devido aos frequentes matrimônios intrafamiliares. O mesmo pode ser dito, embora em menor medida, em relação ao gene Vark. Então, o que esse item quer dizer, basicamente, é que todo Targaryen tem, potencialmente, essa habilidade de domar dragões. Ele não precisa de um gene especial para fazer isso. Mas a habilidade de chocar ovos de dragão, contudo, é mais restrita. É transmitida juntamente com o cromossomo sexual X e ativado mediante a presença de outro X. Logo, ovos de dragões apenas se desenvolvem perto de mulheres com o que chamaremos de X especial, embora homens possam passá-lo às suas filhas. Porque se vocês lembram das suas aulas de genética no ensino médio, as mulheres têm 2 cromossomos sexuais, XX, e os homens têm os 2 cromossomos sexuais, XY. Não sei se estou usando os termos certos, né, porque eu faço história, sou de humanas, mas enfim. O fato é que quando um homem e uma mulher se reproduzem e tem uma filha menina, a mulher passa um X para a menina e o homem passa o outro X para ela. Logo, os homens podem transmitir o seu gene especial, que herdaram de sua mãe, para a sua filha. Agora, se eles tiverem um filho menino, a coisa não funciona assim, porque a mãe passa o X e o homem passa o Y, que o torna seu filho menino, basicamente, né? Então, é por isso que homens apenas podem ser portadores do chamado X especial, mas não podem ativá-lo. Mas, apesar disso, é necessário algum tempo de convivência entre a mulher com um X especial e o ovo de dragão para que este se desenvolva. Esse ponto vai fazer mais sentido com, aliás, todas as outras regras, mais adiante, quando eu
partir para a explicação da árvore genealógica em si. E, assim, eu sei que essa defesa do cromossomo X, ela parece meio aleatória, mas, como eu já adiantei, ela faz sentido se você tem em vista o quadro completo. A primeira prova, aliás, ela está exatamente no próprio fato de que existem numeradores homens e mulheres. Se fossem eles a passar o gene que doma os dragões, que possibilita chocar os ovos, nenhuma mulher conseguiria dominar um dragão, não é? Além disso, essa posse feminina do gene X especial, ela é bem apropriada para a realidade misógina daquele universo. Enfim, depois de muita introdução, vamos começar. Bem, na minha opinião, toda análise genética da casa Targaryen deve partir, no mínimo, dos conquistadores, Aegon, Visenya e Rhaenyra. Alguns vídeos começam mesmo antes desses três, outros vídeos começam depois, mas, na minha opinião, esses três são fundamentais para se compreender melhor o que aconteceu com o gene depois. Logo, para mim, eles são o começo que importa de fato para essa teoria. Então, como todos aqueles que possuem uma dose razoável de sangue valeriano, eles possuem a habilidade de domar dragões, todos os três. Mas algum deles possui de verdade o gene para chocar os ovos? Vejamos. Mesmo que Aegon tivesse herdado o gene de sua mãe, que é uma Velaryon, também com sangue valeriano, o que é perfeitamente possível, né? Ele não tem a capacidade de chocar um ovo devido à regra 5. Sobram então suas irmãs, Visenya e Rhaenyra. Como muitos dragões nasceriam nas décadas seguintes à conquista, parece evidente que quem tinha o gene foi a caçula, já que o filho de Visenya não prosseguiu a linha da casa Targaryen. Isso parece ser confirmado com o fato que durante seu tempo de vida, nasceu o dragão Quicksilver, que pertenceria a seu filho. Já tendo a posse de Meraxes, Rhaenyra não precisaria realmente de outro dragão, e cedeu a Aenys. Agora, se tivesse sido Visenya que tivesse chocado Quicksilver, ele provavelmente teria ido para o filho dela, o Maegor. Mas esse precisou esperar que seu pai morresse para tomar posse do Balerion, né, o terror negro. De que forma, mesmo que o Aenys não tivesse herdado gene nenhum de sua mãe, o nascimento dos dragões poderia estar muito bem assegurado pelo seu casamento com Alyssa Velaryon, que é, na verdade, uma Targaryen pelo lado materno. Juntos, eles teriam 5 filhos sobreviventes: Rhaena, Aegon, Jaehaerys, Alicenne e Viserys. Qual deles tem o gene? Bem, a partir do fato que a primogênita Rhaena parece ter gerado o dragão Dreamfire, ela parece ser uma, não é? Porque, provavelmente, se, por exemplo, a mãe ou outro parente que já tivesse um dragão tivesse gerado ele teria ido para o herdeiro Aegon, né? Mas não, ele foi para a Rhaena. Então, isso implica que foi ela que chocou o dragão. Isso também explica porque ela foi uma noiva tão disputada. Vou explicar. Antes de ter havido o acordo que ela se casaria com seu irmão Aegon, o tio dela, Maegor, quis se casar com ela. Na verdade, a Visenya que tentou toda essa negociação, mas insistentemente a Fé do Sete rejeitou totalmente essa ideia, mesmo quando a Rhaena já era não um bebê. De que forma? Aí depois ela se casou com o irmão Aegon e causou novos protestos da Fé do Sete, mas eles conseguiram ficar casados tempo suficiente para ter 2 filhas gêmeas, antes que a Rhaena ficasse viúva na sequência do turbilhão dinástico que seguiu a morte do Aenys, quando o Maegor se sentou no trono de ferro e matou o sobrinho que era o herdeiro de direito. De que forma? As filhas da Rhaena e do Aegon faleceram cedo e não passaram o gene adiante. Mas a Alicenne, a irmã da Rhaena, que montou depois Silverwing, parece também tido gene, já que o gene não morreu com as filhas da Rhaena.
e depois ela teve filhos, né, com o irmão Jaehaerys, quando se casou com ele depois da morte do Maegor. De posse dos dragões, Alysanne e Jaehaerys reinariam juntos por décadas, num período que foi, na verdade, muito estável na história de Westeros, e tenham muitos filhos e filhas. É impossível saber realmente ao certo quem herdou o gene, embora seja interessante perceber que tantas meninas foram sondadas para se juntar à fé dos Sete. Como septas, elas não poderiam passar o gene adiante, né? E vários meninos tiveram trágicas mortes precoces. Interessante, mas enfim, vamos focar a nossa atenção numa análise das trajetórias de Baelon, Alyssa, Aemon e Daella, devido à sua importância para a linha principal de descendência da casa Targaryen. Baelon é o terceiro filho do casal e foi devidamente casado com a irmã Alyssa na sequência da morte prematura dos irmãos Aegon e Aemon. O Aemon, que foi herdeiro do Jaehaerys por muito tempo, ele só teve uma filha do seu casamento com Jocelyn Baratheon antes de morrer num confronto com piratas nos degraus. Rhaenys, que foi deserdada em favor do tio Baelon. Agora, a quinta filha da ela seria casada com Roderick Arryn e morreria no parto de sua filha Aemma. Mais tarde, essa menina ela se uniria ao primo Viserys, que é o filho mais velho do falecido Baelon, e se tornaria sua rainha após a morte do velho rei Jaehaerys. Agora vamos analisar a genética disso tudo. Sendo homem, o Baelon não pode ter passado o X especial para os seus filhos Viserys, Daemon e Aegon, mas sua esposa Alyssa poderia. Apesar dessa segurança, isso não importa realmente, porque o Viserys ele acabou se casando com a sua prima Aemma, que é a filha de Daella. E a Aemma ela deve ter dado X especial, já que a sua única filha sobrevivente, a princesa Rhaenyra, ela é claramente especial. Assim, durante seu período de vida, muitos dragões nasceriam. E essa quantidade ela não se estaria nem antes ou depois de sua morte. Na verdade, depois de sua morte, eles ficariam extintos por séculos, até que a Dany apareceu. Que é interessante, vai ver isso mais adiante. E esse fator especial da Rhaenyra talvez aponte pro fato dela poder ter dado, na verdade, 2x especiais, do Viserys e da Aemma. Apenas uma possibilidade. Talvez ela só tenha estado junto de muitos ovos de dragões durante a sua vida. Não sei. De qualquer forma, após a morte da Aemma, o Viserys ele ficou viúvo e sem um herdeiro homem. Ele amava muitíssimo a filha e desde cedo mostrou um desejo. Talvez até porque a Rhaenyra foi desde muito jovem uma hábil domadora de dragões, montando a fêmea Syrax desde os 7 anos. E o Viserys fazia questão que a Rhaenyra acompanhasse nos conselhos de estado. Nesse ponto de vista, o segundo casamento do rei com Alicent Hightower não faz muito sentido. Embora deva ser observado que é o desejo do rei ter um segundo matrimônio, e a única outra alternativa sugerida pelo seu mestre, a jovem Laena Velaryon, que é a filha da deserdada Rhaenys Targaryen, ela tinha apenas 12 anos de idade. Então, na verdade, a Alicent é a única opção do Viserys. Enfim, Alicent teria com o rei 3 meninos, Aegon, Aemond e Daeron, e uma menina, Elênia, numa época em que o casamento da herdeira Rhaena estava começando a ser considerado. E seria aí que as sementes da Dança dos Dragões começariam a ser literalmente plantadas. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver isso
na próxima parte, ok? Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai analisar mais a fundo a própria Dança dos Dragões e analisar como, na verdade, o verdadeiro extermínio da linha principal da casa Targaryen explica muita coisa que aconteceu depois. A própria queda do poder da casa pode, na verdade, ser linkada ao quase desaparecimento do X especial. Quase. Enfim, nós veremos isso melhor no próximo vídeo. Por enquanto, é só. Se gostarem desse vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. E não deixem de fazer os comentários sobre o que acharam dessa nova série e das opiniões para os próximos vídeos, ok? Beijinho, gente.